colocou o espelho ginecologista. E tinha 40 anos, 30 e tal, 30 muitos. Não pode acontecer. Porque depois acontece o que acontece. Nós ainda temos casos de cancro no colo do útero de gente de 40 anos, de 30 anos, de 50 anos. E já digo, é um cancro muito agressivo, independentemente de ser pavimento celular epidermoide ou ser adenocarcinoma, muito agressivo, que tem a ver com um fator etiológico de vírus, está bem? Que é transmitido por via sexual. Bem, por isso, na citologia é utilizado um sistema de Bethesda, que tem um nome de uma cidade dos Estados Unidos, onde por primeira vez foi feita uma reunião da Academia de Citologia dos Estados Unidos para colocar uma série de critérios diagnósticos citológicos. Na citologia temos, ao nível de lesões, duas categorias que são chamadas, isto é sempre em inglês, porque eu gosto de colocar em inglês, mas são chamadas, acho que já falei nisso, ASC, está ali colocado, mas pronto, ASC. Que quer dizer em inglês células escamosas atípicas. Células escamosas atípicas. Quer dizer que temos umas alterações nessas células, agora vamos ver, que não conseguimos classificar como uma lesão de baixo grau, o L-CID, ou uma lesão de alto grau, H-CID. E são ASC. Mas há dois tipos de ASC. O ASCUS, que quer dizer células escamosas atípicas, de significado indeterminado. Está em inglês, vou repetir. ASCUS, células escamosas atípicas de significado indeterminado. E a outra, ASC, que é ASC-H, que quer dizer que células escamosas atípicas nas quais não se pode excluir que haja uma lesão de alto grau. Está bem? Agora vamos ver esses critérios. ¿Puede repetir qué significa a sigla US. Significado indeterminado. Está en inglés. Undeterminated. Significado. Bem, isso era para colocar aí esses dois critérios de citologia. Agora vamos explicar mais um bocadinho. Bem, a citologia ginecológica é realizada por, normalmente, um ginecologista que vai fazer uma pequena, uma mínima raspagem do colo do útero, está bem? Da parte exo-cervical, e atualmente, normalmente, é realizado em isto que se chama um meio líquido. Normalmente o Simpreg, são coisas, marcas, firmas comerciais, porque antes, há anos, era feito aquilo que se chamava um esfregaço convencional, que era fazer numa lâmina um esfregaço daquilo que se tirava do colo do útero. Agora não, agora temos normalmente na maioria dos países, este método líquido, está bem? No qual,
com uma máquina, um aparelho, vai fazer uma centrifugação das células e vai ficar muito mais limpo, tá bem? E muito mais definido dentro da lâmina, com o qual a visualização é mais fácil. Está bem? O primeiro que temos que ver é se a amostra que estamos a receber é adequada para um diagnóstico, claro. Está bem? Para isso há uma série de critérios, está bem? Mas normalmente, eu raramente recebo uma amostra que seja não adequada. Está bem? Critérios de não ser adequada, ter pouca celularidade, ter uma série de critérios, mas isso não me interessa. Porque normalmente, volto a repetir, temos amostras que são adequadas para o diagnóstico. Está bem? Existe nestas categorias, nestes critérios diagnósticos, um primeiro uma primeira categoria que seria nil, que quer dizer negativa para a lesão intraepitelial ou maligna. Quer dizer, negativa. Não tem nada de displasia nem malignidade. Nil. Volto a repetir, está em inglês. Depois, se avançamos no diagnóstico, por critério diagnóstico, estaria o ASCUS. Está bem? Que são alterações de células escamosas, importante isto, escamosas, não estamos a falar de células glandulares, estamos a falar de células escamosas, porque vocês já sabem, o colo do útero tem uma área que é o exocolo, que é epitélio escamoso, e tem uma área que é o endocolo, que é epitélio glandular. Mas aqui estamos a falar de escamosas, esse. Então, depois do nil, pode aparecer o ASCUS, no qual, volto a repetir, não há critérios para classificar na categoria a seguir, que seria LC, lesão escamosa de baixo grau. Está bem? Lesão escamosa de baixo grau. A seguir a esta, se aparece já o ASCH. ASCH. Está bem? Quer dizer, é mais que o LC, mas ainda não tem critérios para classificar como HC. Então, temos nil, negativa, ASCUS, alterações escamosas atípicas, de significado indeterminado, LC, lesão de baixo grau, ASCH, celularidade escamosa atípica, na qual não se pode descartar que não haja um HC, mas ainda não há critério de HC, e no penúltimo, que ainda não é o último, na penúltima categoria temos a lesão de alto grau, HC. A última categoria seria carcinoma. Carcinoma, neste caso, pavimentoso, escamoso, epidermoide. São todos sinónimos. Carcinoma escamoso, carcinoma pavimentoso ou pavimento celular ou carcinoma epidermoide. Está bem? Essa classificação citológica geral das lesões escamosas. Volto a repetir, lesões escamosas.
Primera categoría, esta, nil, negativa, patrazón intraepitelial o malignidad. Llama-se nil porque está en inglés. Y vuelvo a repetir, la clasificación está mesmo en inglés, no se coloca negativa, no coloca nil. ¿Está bien? Bem, há uma série de alterações que podem acontecer, uns achados, que não são neoclássicos, mas não me interessa. Aqui só me interessa que saibam que é uma citologia negativa. Está bem? Não há qualquer alteração. Bem, pode haver inflamação, pode haver infecção, mas não há alterações nem neoclássicas, nem displásicas, que estas são estas lesões intraepiteliais. L-sim e H-sim. Em qualquer momento podem perguntar qualquer coisa, hein? Se têm dúvidas. Bem, pode haver uma série de alterações, de infecções, porque o colo do útero, a vagina também, menos a vulva, menos frequente, mas o colo do útero está submetido a receber muitos micro-organismos de diferentes tipos, sejam vírus, sejam bactérias, sejam fungos. Está bem? Então há uma percentagem importante de aquilo que se chama cervicite, inflamação do colo, do cérvix. Cervix, colo do útero. Por isso a inflamação é chamada cervicite. Inflamação do colo do útero. Normalmente por uma infecção. Está bem? Que pode dar diferentes sintomas. O problema é que o principal agente etiológico destas neoplasias do colo do útero, o HPV, normalmente não costuma dar sintomas. Está bem? Por exemplo, a diferença dos fungos. Ter uma infecção por fungos no colo do útero, normalmente cândidas, é uma infecção que dá sintomas. Comissão, dá uma série de alterações que é fácil de detectar. Dá um fluxo, a vezes branco, esbranquiçado, a vezes mais amarelado, dá um cheiro um bocadinho diferente. Outras, uma bactéria, neste caso, a tricomona, esta tricomona vaginalis, também dá uma série de alterações que dá para identificar que há uma infecção ou por fungos ou por tricomonas. Está bem? No caso do HPV, tristemente não dá sintomas. Bom dia. Bem, e a seguir ao nil, a seguir ao negativo, temos aquilo que é as células escamosas atípicas. Células escamosas atípicas. Aí está as células escamosas atípicas. E as duas categorias, ascus, de significado indeterminado, e H, no qual não se pode excluir H. Está claro isto ou não? Hay muito caladinhas, depois podem surgir as dúvidas. E, como eu sou muito bonzinho, vocês já sabem, sou muito simpático, agradável
inteligente y brillante. No sé si falta alguna cosa. Ya voy a alertar que la segunda y última frecuencia, que ya no me lembro qué día era. No sé, yo ya no me lembro qué día era. Era en mayo. 29 de mayo. Está bien, 29 de mayo. Bien, que ya estoy a alertar en esta segunda frecuencia de este tema, la citología, histología, del útero, pelo menos vai haber 5 preguntas. De 25. ¿Y por qué? Porque yo quiero. Porque, ya digo, costumo dar palestras de este tema, no solo aquí no Algarve, la Universidad Nova, lá en Lisboa, varios hospitais e varias universidades, no hospitais, e como un tema que eu acho que é importante, é un tema que vocês deben saber muito bem. E por isso eu estou aqui a colocar esta apresentação e a tentar explicar para vocês perceberem isto. Espero se alguma vez, espero que não recibam nunca, agora falando para as mulheres, uma citologia com qualquer alteração, espero que sempre sejam nil, negativas, mas se alguma vez recebem um ASCUS num relatório, saibam já o que é. E ASCUS é a presença de células escamosas atípicas de significado indeterminado. Quiere dizer que não podemos dizer que há uma infecção por HPV. Está bem? Porque se houver infecção por HPV, vai haver alterações típicas dessa infecção e aí já vai entrar como L-Sil. Está bem? Quando não há alterações nas células nas quais consigamos dizer que há infecção por HPV, vai ficar como ASCUS. Depois, temos, como já coloquei aqui, L-Sil, lesão escamosa de baixo grau, que corresponde a uma displasia ligeira, que corresponderia àquilo que antes era colocado nos relatórios histológicos, porque isto de SIN1, SIN2 e SIN3 são critérios histológicos. Isso não aparece na citologia, está bem? E o que quer dizer SIN1, SIN2, SIN3? SIN quer dizer C cervical e intraepitelial, N neoplasia. Neoplasia intraepitelial cervical. Como ven, é tudo em inglês. Tudo. Cervical, intraepitelial, neoplasia. Neoplasia intraepitelial cervical. SIN1 seria mais leve, SIN2 seria já uma displasia moderada e o SIN3 seria uma displasia grave. Está bem? Mas isto é histológico. Na citologia temos L-Sil, displasia de baixo grau, ou H-Sil, displasia de alto grau, ou lesão escamosa intraepitelial de alto grau. Tanto faz. Está bem? Por último, temos, eu não escrevi aqui, o carcinoma. Volto a repetir. Carcinoma de células escamosas, carcinoma pavimentoso, carcinoma pavimento celular ou carcinoma epidermoide. São todos sinónimos. Preguntas? Preguntas? Bem, todo isto, como já estou a repetir não sei quantas vezes, por
corresponden a alterações de células escamosas. Está bem? Mas existe outra categoria geral quando há alterações nas células glandulares, aquelas que estão no endocolo, no canal endocervical, que são patologias chatas porque às vezes não aparecem facilmente na citologia. E estas células glandulares podem ter também aquilo que se chama células glandulares atípicas, que podem ser endocervicais ou endometriais, porque do endométrio para cima podem aparecer células também. Mas ficamos com isto, células glandulares atípicas, que vamos a escrever como AGC. Células glandulares atípicas. In English. Volto a repetir, não é porque eu quero hoje falar em inglês, é porque é assim a nomenclatura internacional da citologia e ginecologia. AGC, células glandulares atípicas. Está bem? E depois temos os adenocarcinomas. Está bem? Aqui é uma categoria esta, células glandulares atípicas que favorecem uma neoplasia, que porque tem critérios que podem ser chamados neoplasia, não vamos entrar nesta confusão. Resumindo, da parte escamosa e glandular, nil, negativo, não há alterações. Da parte escamosa, astus. Da parte escamosa, LCIL. Da parte escamosa, o HK, que está aqui. Da parte escamosa, HCIL. E da parte escamosa, o carcinoma. E da parte glandular, AGC, células glandulares atípicas, e os carcinomas. Sim? Aí estão a ver uma imagem espetacular de uma citologia. Isso que costumamos ver no microscópio quando vemos citologias. Estas coisas pálidas, por isso que estamos malucos de ver todo isto. E aí temos um conceito fundamental no colo do útero. Isto é, vocês têm que ficar com esse conceito, porque é fundamental. Aquilo que se chama zona de transformação. Zona de transformação. É uma área do colo do útero na qual vão acontecer uma série de fenómenos metaplásicos, mais uma palavra que já aprendimos, metaplasia. Vão acontecer uma série de fenómenos metaplásicos com muita atividade celular e é uma zona na qual o HPV vai ter maior predisposição para infectar essas células da zona de transformação. Porque como são células que estão em processos metaplásticos, estão em processos de muita atividade, o HPV aproveita para infectar essas células. Está bem? Zona de transformação. Área na qual o HPV vai ter maior interesse em infectar e, por isso, zona de transformação, área na qual vão acontecer a maior parte das lesões no colo.
zona de transformación. Nós, patologistas, sempre, e os técnicos, vocês, qualquer de vocês, podem acabar a trabalhar no serviço de anatomia patológica a fazer os relatórios junto com o patologista destas citologias do colo do útero, porque estas citologias são analisadas, são diagnosticadas por um técnico. Así, diagnosticadas por un técnico. Yo tengo un técnico en Faro, con el cual vocês já tiveram contacto, com um relógio gigante, nunca mais me esqueço disso, que é o Bruno, muito bom citotécnico, muito bom. E tenho, citotécnico, e tenho duas citotécnicas em Portimão, Rita Costa e Andrea Barrigas, que fazem todo o rastreio do colo do útero, daquele lado, e são citotécnicos, são técnicos, os quais vão analisar a citologia ginecológica, os outros tipos de citologia, que é diferente, citologia ginecológica, e vão colocar negativo. Quando é negativo, eu não vou analisar a lámina, a citologia. Quer dizer, as citologias negativas do colo do útero passam por mim só o papel para eu assinar, junto com o técnico. Eu não vou, se eu tiver que estar a ver todas as citologias negativas, seria horrível. Eu tenho que acreditar, confiar e fazer controles de qualidade para colocar a minha assinatura num relatório dizer que esta senhora não tem qualquer coisa. Está bem? Diferente quando o técnico ou técnica espreita, analisa e diz, olha, aqui há qualquer lesão. Asco, cagar, calcir, assim, qualquer. Ou tenho dúvidas. Então, essas lâminas, essas citologias, sim, passam por mim para ver. Está bem? Vocês devem ter ideia da importância da vossa profissão se optam por anatomia patológica, claro. Está bem? Então, nós sempre, no relatório, sempre temos que colocar se há presença de células da zona de transformação. Está bem? Temos que colocar sempre, independentemente de ser negativa ou não negativa ou tal, olha, presença de zona de transformação ou ausência. Mas como aqui está a dizer, esta presença de células de zona de transformação não é necessária para colocar como uma citologia adequada. Uma citologia adequada para diagnosticar pode não ter células da zona de transformação. Está bem? São coisas diferentes. Como conseguimos ver se há zona de transformação? Aquilo que está aqui a ver. Ou células endocervicais, como esta. Então são células escamosas, são células glandulares. O núcleo na porção basal e o citoplasma com mucina na parte mais apical. Isso não são células escamosas. São células endocervicais, são células glandulares. E então, aqui, se eu estou a ver isto, posso dizer que há presença de células da zona de transformação. Está bem? Ou, se estou a ver células escamosas, uma glándula escamosa metaplásmica, que dá para ver de outra maneira diferente. Está bem? Diferente, como estamos a ver aqui. E eu estou a observar este grupo e digo, olha, isto faz parte da zona de transformação. Por quê? Porque são células escamosas, não são células glandulares. Eu acho que dá para ver a diferença entre uma célula glandular
e uma célula escamosa, são células escamosas, mas não são células escamosas sem mais nada, não. São células escamosas normais, mas que estão com um processo metaplásico. Está bem? Células escamosas metaplásicas fazem parte da zona de transformação. E por quê? Porque eu já defini antes a zona de transformação, uma zona na qual há metaplasias. Vocês devem dizer, olha, eu acordei hoje, segunda-feira, depois das férias, para ouvir esta coisa tão horrível. Eu sei que pode ser um tema pesado, mas é um tema, é uma área que vai salvar muitas vidas. Volto a repetir, o rastreio do cancro, como outros rastreios, mas o cancro do colo do útero é fundamental para diagnosticar lesões em fase muito precoce e não chegar ao cancro. Está bem? Por isso é fundamental ir ao ginecologista. Fundamental. E quando há lesões destas, lesões para falar delas sim, esperemos que não. Mas quando há aquilo que é menos importante, mas que dá muitos sintomas, por exemplo, uma infecção por fungos, se há um único parceiro sexual da senhora, da rapariga, se há um único, porque há vários que é diferente, mais complicado, mas se há um único parceiro, a terapêutica, um creme, uma pomada, uma coisa antifúngica, não é só para colocar na senhora, na rapariga, também o rapaz tem que pegar na sua coisinha e colocar ali também. Está bem? Porque esta coisa não é coisa de uma pessoa. São como mínimo duas. Eu acho que, espero que os rapazes atualmente estejam mais bem educados daquilo que estavam na minha altura, quando eu me dedicava a estar em áreas, centro de saúde de planeamento familiar, me parece que aquilo era só a senhora, ou a rapariga, o homem era o centro. E isto são coisas como mínimo de dois. Está bem? Por isso o homem deve estar presente também. Por isso eu sempre estou a recomendar e a dizer que se, volto a repetir, se é um parceiro mais ou menos regular, deveriam ser as duas pessoas a ir ao ginecologista. Não é dizer, isso não tem a ver comigo. O homem, sim tem a ver contigo. E vou dizer, não, pero não se escandalicem pela frase, que também não é nada para escandalizar. Si tem a ver contigo, porque és tu que metes aí a coisinha. Não, parece que é uma estupidez, mas é a verdade. E muitas infecções não podem ser produzidas, mas transmitidas pelo homem. Ainda mais quando são parceiras, quer dizer, quando são duas mulheres, a probabilidade de infecções é muito menor. Está bem? Quando são duas mulheres. E a probabilidade de ter o HPV é muito menor. Porque a prática sexual é diferente. Não porque o homem seja o culpado disto. Está bem? É a única, um tema para mim, porque já tenho nas minhas costas muita experiência, não comigo próprio, das outras pessoas, e a única culpa, entre aspas, culpa de um homem seria um homem pior. Tem uma mulher, uma única parceira, que anda por aí à procura de outras experiências com outras mulheres e depois vai contagiar
a propia señora ou a propia parceira máis habitual. Porque, como os estudos epidemiológicos das DTS, das doenças de transmissão sexual, sempre falam, uma pessoa vai para a cama com o parceiro e todos são parceiros que tiveram com o parceiro. Não sei se percebem isto. E é assim. E foi assim que se conseguiu, com esta ideia importante, investigar e esclarecer em relação a um vírus, o HIV. O HIV, SIDA, que não se sabia como se transmitia. Ou se eram só homossexuais, ou se eram gays, essa coisa estúpida, não? De alguma gente. Bem, por isso, uma pessoa vai para a cama, com o parceiro, e com todos aqueles que foram. Eu sei, a cama está cheia de gente. Parece uma brincadeira, mas é a verdade. Por isso, todo isto é porque as duas pessoas, já digo, se têm uma relação estável, deveriam ir ao ginecologista, não é coisa da mulher. Não. Para nada. Para nada. Peço desculpa, mas é um tema que já digo. Tenho muita coisa atrás de mim, muitos cursos dados, muitas palestras deste tema, muita pedagogia, muita educação para a saúde, que é assim que se chama, perante casais, e às vezes com resposta que me dava vontade de apertar o pescoço do homem, sinceramente. Mas isto já há anos. Eu já digo, espero, já não estou nessa área com doentes, estou na área a diagnosticar com o microfone. Espero que os senhores e os rapazes tenham agora outra mentalidade. Espero. Independentemente do difícil que é com o cromosoma X. Bem. Estas são células normais, células escamosas, normais, do colo do útero, que podem ser de vários níveis, como um epitélio escamoso estratificado, pode ser uma célula superficial, uma célula intermédia, uma célula basal para basal. De modo geral, critérios citológicos de qualquer tipo de citologia, de qualquer área do nosso corpo, é manter uma célula normal, sem atipia, mantém uma proporção entre o núcleo e o citoplasma. Entre o núcleo e o citoplasma. Quer dizer que há um citoplasma amplo, grande, em relação ao núcleo. Já vamos ver como, quando começa a haver displasias, isto começa a modificar-se. Há alterações dos núcleos. Diferentes são o aspecto das células glandulares, mais uma vez, aqui temos células glandulares. Estas são endocervicais, do canal endocervical, e estas são células glandulares do endométrio, porque o endométrio também é glandular, só que as células endometriais são um bocadinho diferente das células endocervicais. Tem estrutura que se chama moruliforme, uma mórula. Às vezes temos na citologia umas células horríveis. Isto é uma célula com vários núcleos, multinucleados, com citoplasma vacuolado, e são células que não são infecções por HPV, são células que estão submetidas a radiações. Radiações quer dizer radioterapia, porque se a senhora teve um cancro do colo do útero, fazem radioterapia e podem dar estas alterações de células polinucleadas, células vacuoladas, células que parecem muito alteradas, mas não é por causa do HPV, e sim pela radioterapia. A radioterapia só com 6 pontos, mas ela também pode ser para o cancro. Como? A radioterapia é só para malignas ou também pode ser para o cancro? Como que é isso para malignas? Para tratar Obviamente, a radioterapia é para tratar lesões malignas, e como a quimioterapia para tratar lesões malignas também. Está bem?
Ben, comenzamos a definir un bocadinho cada unha das categorías. Ascus, máis unha vez, células escamosas atípicas, significado indeterminado e que non ten criterios de ELSIM. Porque se tivese criterios de ELSIM, non serían Ascus, serían ELSIM, lógicamente, claro. Un núcleo está ligeiramente aumentado de tamaño en relación a una célula normal. Primer criterio, núcleo ligeiramente aumentado de tamaño. Primer criterio. Segundo criterio, há una mínima hipercromacía nuclear. Quiere decir, un núcleo está ligeiramente aumentado de densidad, hipercromacía. Y há una mínima irregularidad na cromatina. Aquí vemos células de Ascus, una célula atípica con núcleo aumentado de tamaño, ligeramente, y con una cromatina ligeramente irregular. Cromatina es aquello que está dentro del núcleo, esto que está aquí dentro del núcleo. Bueno, prácticamente deben ficar con esos criterios. Ah, sí, pues era la hipercromatina. Hipercromacía Hipercromacia. é aumento da densidade do núcleo. Está bem? Então, dois critérios de Ascus. Ligeiro aumento do tamanho do núcleo, ligeiro, e mínima hipercromacia nuclear. Mínimo aumento da densidade do núcleo. Mínimo aumento do tamanho, mínimo aumento da densidade. Aquilo que se chama hipercromacia. ¿Sí? Aquí vemos una citología, más una vez. Bueno, estos son núcleos normales y este es un núcleo diferente. Núcleo aumentado ligeramente de tamaño con aumento de la densidad del núcleo, más sin criterios de displasia de baixo grado, sin criterios de ELSIM. Então, uma célula com Ascus está infectada por HPV? Em princípio não. Está bem? Mas nós temos que colocar que existem células atípicas. A diferença de outras áreas de citologia, de tiroides, citologia de pulmonar, citologia de orina, na citologia ginecológica há esta meticulosidade dos critérios. Porque podem dizer, olha, negativa, não tem nada, ou tem displasia de baixo grado, de alto grado e pronto. Não. Colocamos estes criterios de Ascus, estos criterios de HPV, para esclarecer que as células escamosas atípicas que a veces no conseguimos clasificarlas en otros sitios. ¿Está bien? Y para mí, con tantos años que yo ya estoy a ver, y voy a decir una cosa que toda la gente que trabaja conmigo ya sabe, porque ya como tenemos mucha edad ya son muy pesados a repetir las cosas. Cuando yo fiz o meu internato de anatomía patológica en Madrid, grandes hospitais, tipo Santa María, Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y cuando fiz un año estive a ver y aprender citología ginecológica, yo odiaba a citología ginecológica, no gostaba nada. Oye, y agora acabei ya anos en ver a citología ginecológica. Por eso nunca se sabe el destino para onde que vai. Está bem? Eu non gostaba nada de citología ginecológica.
naquela altura, há 30 e muitos anos, tivessem falado comigo e dizem, olha, tu vais acabar a ver citologia ginecológica. Dice, não, prefiro antes ficar enfocado. Pronto, e agora estou a ver, já não estou a ver. Bem, a outra categoria de células camosas atípicas, que já digo, se vamos secuencialmente, estaria a seguir ao ELSI, mas na classificação do BTG está colocada aí para falar de ASC. ASC-US, ASC-H. E são aquelas células nas quais temos uma atipia já maior, mais importante, e que não conseguimos dar critérios para chamar H5. Está bem? Na outra, no ASCUS, não temos critérios para chamar L5. Aqui não temos critérios para chamar H5. Está bem? Normalmente, são células que podem ser individuais ou podem estar em grupinhos. São células que podem fazer o diagnóstico diferencial com células metaplásicas, embora a célula metaplásica não tenha nada a ver etiologicamente, mas são células que com tamanho podem parecer células metaplásicas. Claro, depois temos uma alteração do tamanho do núcleo, está bem? E claro, isto é fundamental, isto daqui. Porque, para diferenciar um H de um HSIL, temos que ter em conta isto. Se temos anomalias nucleares com uma hipercromacia importante, se temos uma irregularidade da cromatina, se temos com uma irregularidade do contorno do núcleo, porque uma coisa é a cromatina que está dentro, outra coisa a irregularidade da membrana nuclear, se temos esses critérios, já não é HH, já é H5. Está bem? Isto não é assim tão fácil. E já estão a ver que não é tão fácil. A vezes temos que estar aí com muito cuidado de classificar de uma maneira ou de outra. Porque se eu dou, citotécnico ou citotécnica, damos, os dois assinamos o relatório, damos como HSIL, como mínimo a senhora vai ser referenciada a uma unidade de colposcopia, a patologia do colo do útero, vai ser feita uma biópsia e normalmente vai avançar para uma conização. Por isso estamos a falar de coisas já importantes. Se ficamos por HH, só irá ser referenciada para a unidade de colposcopia, mas en princípio ficaría por aí. Por eso, os nosos diagnósticos en todas as áreas têm consecuencias, a veces importantes. Se vocês se lembram de estas células metaplásicas aqui, e agora comparam com estas células de HH aqui, parecem muito parecidas, mas não são. Está bem? Aqui ainda menos, e aqui ainda menos. Então são células todas de HH. Não tem critérios de HSIL. Bem, lesões displásicas, aquela de baixo grau. Presença de coilócitos. Estos son coilócitos. Estos son coilócitos. En coilócitos é o efeito citopático do HPV. Mais uma vez, nós não conseguimos ver vírus com um microscópio óptico. Não
um vírus. Conseguimos ver o efeito que o vírus provoca na célula. Está bem? Então, um coilócito é uma célula com um núcleo irregular, com um núcleo hipercromático, com um núcleo com uma cromatina densa e, às vezes, com um halo perinuclear. Halo perinuclear. Coilócito. Características de displasia de baixo grau, de L-CIL. Também, às vezes, no L-CIL acontece binucleações ou multinucleações. Quer dizer, células com 2 ou mais núcleos. Está bem? Critérios de L-CIL. Presença de coilócitos. Uma célula infectada pelo HPV, na qual vemos núcleo irregular, núcleo aumentado de tamaño, núcleo hipercromático, quer dizer com aumento da densidade. Está bem? Pode existir também esse halo perinuclear. So, halo ou aro? Halo. H-A-L-O. Uma área perinuclear mais clara. O que é Quer dizer o quê? perinuclear? Aqui. Perinuclear halo. Aí. Halo perinuclear. Os criterios de presencia de coilócitos. Para diagnosticar como L-CIL, temos que identificar coilócitos. Bem, não sempre é assim, mas pronto, vamos simplificar. Presença de coilócitos, que é uma célula infectada pelo HPV. E que imagem tem um coilócito? Volto a repetir. Aumento do tamanho do núcleo. Irregularidade da membrana nuclear. Hipercromacia nuclear, que quer dizer aumento da densidade do núcleo. E também pode acontecer essa área perinuclear mais clara, que é aquilo que se chama halo, com H, halo perinuclear. Está bem? Agora, a presença desta área mais clara, à volta do núcleo, que é aquilo que nós sempre estamos a ver, um coilócito, não é o que define um coilócito, porque células com coilocitose, quer dizer, com esse halo, devem também apresentar anomalias nucleares para ser diagnóstica de L-CIL. Quer dizer, aquilo que define o L-CIL não é essa coisinha mais clara à volta do núcleo, não. O que define o L-CIL são alterações do núcleo. Está bem? Porque o HPV está dentro do núcleo, como outro vírus, para fazer a replicação do vírus, para produzir mais vírus. Está bem? Esta área perinuclear, este é o núcleo, esta área perinuclear é o halo perinuclear. Mas aquilo que define a infecção por HPV são as alterações do próprio núcleo. Se temos um halo perinuclear e não temos alteração do núcleo, esse não é L-CIL. Está bem? HCIL é tudo mais pior que o L-CIL. Quer dizer, o tamanho do núcleo é maior em relação ao citoplasma, a irregularidade do núcleo é maior, a hipercromacia é maior, às vezes a cromatina, que é o que está dentro do núcleo, chama-se cromatina em sal e pimenta, porque tem um aspecto granular. Todas aquelas alterações que acontecem no L-CIL
em maior grau vão acontecer no H5. Proporção entre o núcleo e o citoplasma está diminuída, quer dizer, o núcleo cada vez é maior e o citoplasma menor. O núcleo cada vez é mais irregular, a membrana, e a cromatina está mais densa, mais hipercromática, e a vezes com este aspecto granular chamado de sal e pimenta. Bem, consegue ver a diferença entre isto e um endocil, não é? Es decir, isto é uma coisa e isto é outra. O citoplasma ainda amplo, a cromatina não é assim tão densa como no H5, o contorno da membrana nuclear é mais irregular, e tanto quanto no H5 é tudo mais, por exemplo, esta membrana nuclear é completamente irregular. Esta célula tem um núcleo muito grande, um citoplasma pequeno, está bem? Perguntas? Perguntas? Não há perguntas? Por último, no peor, temos o carcinoma. Carcinoma nos quais as alterações nucleares já são extremas, núcleos irregulares, atipia, pleomorfismo, tudo aquilo é um carcinoma. E uma coisa, um fundo, que é isto, fundo necrótico. O fundo da lâmina é de necrose, por causa da neoplasia. Está bem? Bem, o ABC, que são as células glandulares atípicas, são alterações dessas células glandulares. Não vou entrar a massacrar mais. E o adenocarcinoma, que é o carcinoma glandular. Carcinoma glandular, adenocarcinoma. Estruturas bem definidas, núcleos grandes, nucleus, características da adenocarcinoma. Também não vou entrar nessas características. Bem, citologia. Fiquem com a ideia das alterações escamosas, as alterações glandulares, a classificação, as células escamosas atípicas, as lesões de baixo grau, as lesões de alto grau e o carcinoma. Está bem? Nas glandulares, células glandulares atípicas, A, G, C, toda a vida, e o carcinoma glandular, que é o adenocarcinoma. Na parte histológica, aqui estamos a ver o epitélio estratificado, normal, no colo do útero, o exocolo. Como o vírus aproveita, claro, aqui está um exagero, esta distância aqui, mas são pequenas erosões do epitélio, para entrar e o vírus começa a sua replicação na camada basal. A partir dessa camada basal, começa a infectar o resto do epitélio. Está bem? E vai dar displasias de baixo grau ou de alto grau. E por último, quando esta displasia de alto grau tem a capacidade de causar a ruptura da membrana basal, é quando já temos um carcinoma invasivo. Invasivo. Está bem?
uma imagem histológica de L-Sil, coilócitos, esse halo perinuclear, citoplasma claro, mas o que define o L-Sil é a irregularidade, as alterações do núcleo. Alterações do núcleo. Uma lesão de alto grau, não tem nada a ver com o L-Sil, é uma desestruturação de todo o epitélio. O epitélio está desorganizado. Está bem? Uma displasia de alto grau. Depois existe aquilo que se chama uma displasia com envolvimento das glândulas, quer dizer que a displasia entra para dentro das glândulas. Isto não é um carcinoma invasivo, é só que entra pelos orifícios das glândulas e começa a provocar displasia também desse epitélio glandular. Temos uma molécula, um anticorpo, imunohistoquímica, que é P16, uma proteína, para, às vezes, ajudar em diferenciar um L-Sil de um H-Sil. E no H-Sil, esta P16 vai marcar de castanho o citoplasma praticamente todo o epitélio. H-Sil. Se fosse L-Sil, marcaria só a parte baixa do epitélio, o terço inferior. É a diferença entre L-Sil e H-Sil. Carcinoma pavimentoso, escamoso, a invadir, esse com pérola de queratina. Adenocarcinoma in situ. Vemos aqui uma glândula. Esta é a glândula normal e deste lado já está a sofrer um processo de um adenocarcinoma. A diferença entre este lado e este lado. Normal, patológico. Adenocarcinoma in situ. Podemos também precisar da P16, vemos como a P16 no epitélio glandular de carcinoma marca, em tanto quanto a glândula normal, que esta não marca nada. Glândula normal, glândula com adenocarcinoma. Está bem? E por último, uma vez que esse adenocarcinoma sai das glândulas e começa a invadir todo o colo do útero, já passa a ser um adenocarcinoma invasivo. Resumindo, a citologia vai ajudar imenso em diagnosticar lesões com essa classificação muito meticulosa de diferentes lesões e depois a doentes com lesões positivas, ou lesões de displasia, vão ser referenciadas para as unidades de colposcopia, para as unidades de patologia do colo do útero, para fazer biópsias e ou conizações. Fundamental, volto a repetir, o controle ginecológico. Fundamental, hoje em dia, a vacinação. Portugal tem um esquema de vacinação das melhores da Europa e do mundo, uma vacina nonavalente, 8 tipos de HPV, 8, e com a vacinação dos rapazes, volto a repetir, não quero estar massacrar a gente, são fundamentais em toda a patologia ginecológica. Em toda a patologia ginecológica. Está bem? Bem, ficamos por aqui e o próximo dia vamos falar do aparelho urinário. Adeus.
Vamos comer.